Gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre Jonas, os assírios e um Deus cheio de graça. Às vezes a gente acha que Deus é engraçado com a gente, né? Faz algumas coisas assim, Deus é engraçadinho. Mas não é sobre um Deus cômico, mas é um Deus que manifesta a sua graça, o seu amor incondicional sobre eu e você. E a história de Jonas, eu não sei você, mas quando eu leio, eu penso, puxa, eu já fiz o que esse cara fez, ou, né, eu me identifico muito com a fragilidade dele, né, com a inocência dele também, de alguém que pode fugir. Alguém já ouviu falar de Jonas? Alguém não ouviu falar de Jonas? Melhor assim, né? Ou vocês estão meio tímidos assim para levantar a mão. Mas acho que todo mundo já ouviu, assim, a maioria das pessoas que eu já conversei, na verdade eu não conheço ninguém que nunca ouviu falar desse cara. Talvez por causa da ideia do peixe, de um cara que foi engolido por um peixe, depois o peixe jogou ele para o lugar onde ele devia ir de fato, e é meio engraçado isso, né? Mas qual é a ideia que você tem de Jonas quando você pensa nele? Ele é uma figura meio cômica, pelo menos para mim. Eu penso assim em Jonas, um cara calvo, né, nada contra, tá bom, gente? Meio descabelado assim, né, com uma mochilinha, com um saquinho de roupa, descendo as ladeiras da cidade, para o outro lado do porto, pegando um navio que fosse totalmente o oposto do lado que ele tinha que ir, olhando para o lado como se ele estivesse fugindo de alguém, e de fato estava. Essa é a ideia que eu tenho de Jonas. Eu não sei qual é a imagem que vem na sua cabeça aí quando você pensa em Jonas, mas eu penso em Jonas desse jeito. Um cara, né, meio assustador, com um cara meio de doido. E Jonas, ele faz parte da cultura da gente. Faz parte. Mas antes de eu começar a falar sobre esse homem, esse profeta, eu quero fazer mais uma oração aqui com você. Que esse momento seja, como o Sérvulo já colocou aqui, mas seja um momento de Deus para mim e para você, que Ele venha preparar esse solo, né, que é o nosso coração, para que essa semente da palavra agora, de fato, ela gere frutos em nós. Mas, Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor, né, por essa manhã, pelo presente que é poder ouvir o Senhor falar conosco. Ainda mais numa data tão especial quanto a de hoje, para nós como cristãos. Abrimos o nosso coração para que a semente seja lançada num bom solo e transforme as nossas atitudes, no nome de Jesus. Então, Jonas faz parte da nossa cultura, pelo menos a nossa cultura cristã, e há esse aspecto divertido, essa falta de jeito, ele lembra talvez um pouco do palhaço, como eu já estava dizendo aqui para vocês, enquanto ele estava andando às tontas, né, pelas ruas da sua cidade, nunca conseguindo evitar Deus, de um lado para outro, mas nunca conseguindo evitar Deus. Mas esse aspecto aqui, ele não é nada divertido e ele não é nada fútil para mim e para você. A coisa que na vida desse homem, desse profeta, é tão sério quanto a morte. Sabe aquela notícia, né, bem triste, eu não sei se alguém já ouviu, já teve essa notícia, né, mas é algo que dói, é algo que preocupa, é algo que mexe com as nossas emoções, com as nossas estruturas, ou ao menos deveria, o que estava acontecendo aqui na vida desse profeta. Mas enquanto a gente ri dele, enquanto a gente ri dessa situação, a gente baixa a nossa guarda e tenta manter Deus a uma distância amigável, a uma distância em que a gente mantenha um bom relacionamento com Deus, até que Deus nos pega de surpresa e diz assim: eu tenho um propósito para você, eu tenho uma missão para você, eu tenho algo para você e isso é inevitável. Foi isso que aconteceu com Jonas e é isso que acontece com a gente. A gente está tranquilo, rindo de Jonas, e aí de repente Deus diz: eu tenho algo para você, eu tenho uma missão, e isso é tão inevitável quanto a chuva, é tão inevitável quanto as tempestades. Sabe, está tudo legal na tua vida, é como aqueles momentos de silêncio no filme, antes de acontecer uma tragédia, assim, alguma coisa está rolando. E aí Deus, Ele nos surpreende com algo que a gente quer fazer, a gente precisa fazer, e que, por muitas vezes, não queremos fazer,
Não queremos fazer. Há uma razão que torna a história de Jonas tão importante e tão atual para fortalecer a nossa caminhada de fé. É que Jonas, ele não é um super-herói. Jonas, ele é um homem, ele é uma pessoa como eu e você. Né? É aquela pessoa que você senta para conversar com ela. Vamos supor que você chamou Jonas para conversar, para tomar um café. E você chamou para tomar aquele café e ele começa a contar a tua história. E aí você estava tenso inicialmente, né, porque Jonas é um cara que Deus chamou ele para uma missão, e alguém mais alto que você, e de repente você se depara com alguém que é muito parecido, você se identifica, nossa, a gente estudou na mesma escola. Olha que vocês já viram isso? Puxa, a gente morava na mesma rua. Você conhece lá a Maria? A Maria, rapaz, fez tanto bolo para a gente. Não acredito. Puxa, passamos por experiências semelhantes. A gente começa a se identificar. Ele não é um herói, ele não é aquele cara que a gente, mesmo olhando, conhecendo a história de Davi, a gente olha para ele, nossa, ele é um guerreiro. Eu quero ser como o Davi, porque Davi parece alguém mais alto que a gente. Nossa, Moisés, aquele cara com um cajado que abriu o mar vermelho. Não, mas Jonas não é assim. Né? O máximo que aconteceu é que ele foi engolido por um peixe, porque estava desobediente. E Jonas, a gente conversa com ele, se identifica. Né? Como é que a gente se identifica com uma pessoa como essa? Então, ao invés de ser tratado como um herói, alguém a ser admirado, a gente passa a descobrir em Jonas um companheiro na nossa incapacidade. Na nossa incapacidade. Na nossa falta de poder, de potência para resolver as coisas da vida, para tomar as nossas próprias decisões. Porque Jonas, mesmo quando ele consegue acertar, quando ele consegue de fato ir para Nínive, ele erra depois. Porque no final ele fica furioso com Deus, fica bravo com Deus, fica com raiva de Deus. Mas o tempo todo Deus está trabalhando na incapacidade de Jonas. Ele está trabalhando o tempo todo, inclusive aqui agora nessa manhã, né, para moldar o nosso coração, para moldar a nossa vida em direção à nossa missão, em direção àquilo que precisa ser feito. Sabe aqueles momentos que Deus ele prepara você para um mês que vai ser determinante para a sua vida? Porque aquilo que Deus ele tem para mim e para você, lembre que eu e você fazemos parte de um fio condutor, né? Desde o primeiro dia da criação, da primeira palavrinha de Gênesis até o final, da última palavrinha de Apocalipse, que vai se cumprir. E Deus ele chamou você para um propósito único e específico, que talvez vai durar 1 ano da sua vida, que talvez vai durar 3 anos da sua vida, como o de Jesus, 3 dias, né? E que vai mudar a vida e a história de muitas pessoas. Deus está trabalhando, você crê nisso? Bom, vamos para referências bíblicas e entender um pouquinho o que aconteceu com Jonas. Jonas, primeiro, ele é alguém que fugiu da missão. Né? Lá no capítulo 1, no versículo 3, Jonas ele foi para Tarsis, e seguindo, em sentido o quê? Sentido contrário, para fugir do eterno. Ele comprou passagem e logo embarcou, pois queria ir para tão longe do eterno quanto pudesse. Olha que engraçado isso. Imagine você correndo no deserto e tem um drone na tua cabeça, e aquele drone ele vai te acompanhar para todo lado, e você querendo correr, se esconder e não tem para onde. É mais ou menos assim, né? Claro, né? É um exemplo bem pequenininho perto da onipresença de Deus, mas ele querendo fugir, comprou uma passagem para ir para o lado oposto, achando que ia se esconder de Deus. Jonas, ele foi alguém que fugiu da sua missão, mas Jonas ele também foi alguém que agiu com indiferença. Lá no versículo 4 ao 6, diz que então o Eterno enviou uma tempestade tão forte sobre o mar, que provocou ondas gigantes. Jogaram ao mar tudo o que podiam para aliviar o peso do navio. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão do navio e ali dormia profundamente. Vocês lembram de alguém? Eu lembro de Jesus. Mas é bem diferente, né? Até parece que Jonas vai acordar e vai dizer homens de pequena fé, né? E vai dizer para as ondas acalmar. Não, mas não. Ele sabia que o problema era ele. Ele sabia que o negócio aqui era com ele.
E ele era indiferente em relação àquilo. Aqueles homens estavam desesperados, invocando os deuses, jogando coisas fora, os seus alimentos, os seus mantimentos, de meses de viagens. E Jonas lá, indiferente. Faça uma relação assim com a sua vida. O seu bairro, a sua cidade, a sua casa. E a gente às vezes está lá dormindo, dizendo, oh, quem está jogando água aqui em mim? O que é que está acontecendo? Mas a história de Jonas começa a mudar. Jonas, ele ora contrito a Deus. Alguma vez você teve uma oração de contrição? Aquela oração que não tem palavras, tem lágrimas, de rendição, dizendo, Deus, eu entendo isso. No capítulo 2, no versículo 1, então na barriga do peixe, Jonas orou ao Eterno, desesperado, em profunda angústia, orei ao Eterno, o texto diz, e ele me respondeu. É claro, Deus responde às nossas orações. O que acontece logo em seguida? No capítulo 3, no versículo 3, dessa vez Jonas partiu imediatamente. Olha só o texto. Imediatamente para Nínive, obedecendo ao pé da letra a ordem do Eterno. Obedecendo ao pé da letra. Eu estava lá em Londrina, tranquilo, e aí o meu barco começou a encher de água, e eu estava dormindo, e aí Deus disse, vai para lá, obedeça ao pé da letra, imediatamente. Agora, assim, vamos fechar um pouquinho o pacotinho de Jonas, e eu quero que vocês abram agora um outro pacotinho, que é os assírios. Vamos entender por que Jonas estava querendo fugir como um louco desse povo, dessa cidade. É provável que a simples menção do nome assírio gerava desespero naquele povo. Gerava desespero nos judeus. Gerava uma angústia. É a mesma coisa quando Jesus disse lá que se você quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E as pessoas, esse negócio de cruz aí, era algo assim muito semelhante. Que você falar para um judeu de cruz, era como se você estivesse falando do pior tipo de morte. Os assírios geravam esse tipo de situação. Esse tipo de desespero. Eu lembro quando eu era pequeno, eu fazia um trajeto de 3 quilômetros da minha casa para a igreja onde eu ia, na minha adolescência. E tinha uma rua que tinha uns meninos que viviam querendo bater em mim. E eu sempre passava naquela rua. Então eu passava, eu tinha a opção de ou descer por ela ou descer por outra. Então eu sempre olhava para ver se os meninos estavam por lá. Porque eu passava mal quando estava chegando perto daquele lugar, de eu encontrar um menino que tinha um apelido de Ninjinha. Então eu me dava assim, eu passava mal. E eu tinha que passar por aquele caminho. Assim, não estou comparando os assírios com o Ninjinha, mas sabe aquele cara que... alguém sofreu bullying? Aquele cara que você quer correr dele. É algo muito pior, gente. É algo muito pior. E quando Deus recebeu de Jonas que ele deveria levar uma mensagem de julgamento para a capital da Síria, Nínive, ele fugiu na direção oposta. Lá em Jonas 1:3. Não é eu que estou dizendo. Ele talvez tenha agido assim por causa da terrível reputação, obviamente, da terrível reputação que aquela cidade, que aquele povo tinha. O profeta bíblico chamado Naum, ele descreve Nínive como a guarida dos leões, a cidade de derramamento de sangue. Quando você olha em Naum, no capítulo 2, versículo 11, e no capítulo 3, versículo de 1-3, você entende um pouquinho quem era esse povo. Era onde o povo eram assassinados em massa, onde eles tropeçavam entre os corpos dos mortos. Eles subjugaram o povo de Jonas, aquela nação. Eles acabaram com aquela nação. Tem um livro chamado A Luz do Passado Remoto, que chama a Síria de implacável máquina de guerra,
cuja a intimidação proposital era o terror dos seus inimigos. Ele era o terror dos seus inimigos. Você consegue imaginar algo assim? Quem é o terror da sua vida? Qual é a situação na tua vida que é um terror para você? Você não quer nem saber, você não quer olhar para aquilo ali. Fala assim, isso aqui merece ir para o inferno. Deus não perdoa isso aqui não. Eu quero passar do outro lado, Deus, que o Senhor nunca me mande falar de Jesus para essa pessoa, que o Senhor nunca me mande perdoar essa pessoa, porque ela não merece. Essa era a pessoa. Mas existe um rei, existe relatos de um rei da Síria, que ele escreveu algumas palavras que está descrito nesse texto, que eu quero só ler para vocês um pouquinho. Mas olha o que esse rei diz. Esse rei, então, ele estava com a sua armadura de guerra, ele entrou num bar para beber, parou a sua carruagem com seus amigos, com seus soldados, os seus súditos, as pessoas da cidade, estavam naquele bar. Ele sentou num banquinho, pediu o seu copo de cerveja, e ele começou a contar algumas coisas para eles. Por exemplo, eu construí um pilar em frente do portão da cidade deles, e esfolei todos os chefes que se haviam revoltado. E recobri o pilar com a sua pele, e alguns emparedei dentro do pilar, e alguns eu empalei em estacas sobre o pilar. Eu cortei o membro dos oficiais reais, que haviam se rebelado. E muitos cativos dentre eles eu queimei no fogo. E a muitos eu levei como cativos vivos. E quando os arqueólogos, eles escavaram os palácios reais da Síria, eles encontraram paredes decorados com ossadas. Era esse povo aqui que Jonas tinha que ir lá falar. Era para esse povo aqui que Jonas tinha que ir lá falar. Tinha que pregar mensagem de arrependimento. Era para lá que ele tinha que ir. No ano 740 a.C., os assírios conquistaram Samaria, a capital do reino de Israel. E ele levou o povo para o exílio. Está tudo lá em Reis, nos Profetas, tudo está girando em torno disso, do exílio. A gente vê tudo isso lá. O rei assírio Senaqueribe, ele exigiu ao rei Ezequias um tributo de 30 talentos. Vocês têm que me dar 30 talentos de ouro e eu quero 300 de prata. E a Bíblia diz que mesmo depois que ele teve que pagar isso, que eles tiveram que pagar isso, o rei ainda falou, eu quero que todos vocês se rendam e trabalhem para mim. Eu não quero só dinheiro. Que injusto, né? É o seguinte, eu quero que vocês me deem, dá todo o dinheiro que você tem no bolso aí. Se você me der todo o dinheiro que tem no bolso, alguém já foi assaltado? Cheio de experiências aqui agora, né? Dá tudo que você tem no bolso aí. Passa todo o dinheiro. Dá o celular. Se você me der tudo aqui, você vai sair tranquilo. Vai sair tranquilo. E depois de fazer isso, a pessoa ainda quer mais. Quer te levar e quer te sequestrar. Consegue sentir na pele o que aquele povo estava sentindo? Foi isso que aconteceu com aquele povo. Então, nos dias de Jonas, a Assíria, aquela perigosa superpotência de guerra, ela estava enfraquecida, estava vivendo num momento de vulnerabilidade. E neste momento aqui, Deus encontra Jonas e fala, Jonas, eu quero que você vá lá para Nínive e que você diga para eles o seguinte, eu vou acabar com aquele povo em 40 dias se eles não se arrependerem. Eu vou destruir eles se eles não se arrependerem. Em 40 dias, vocês estão conseguindo se identificar com Jonas? Que raiva, Jonas! Não vai lá não. Você está aconselhando Jonas agora a não ir para esse povo, porque a gente não quer perdoar essas pessoas que fazem tanto mal para a gente, que é tão indiferente com a gente. A gente não sabe se Jonas viveu para ver o que aconteceu, o seu país sendo varrido do mapa, destruído. Mas os compatriotas de Jonas, só de imaginar esse negócio de arrependimento, essa mensagem de rendição, de Deus manifestando graça, era algo de ficar de mal de Deus. Não, Deus, não está certo esse negócio. A Síria praticava guerra por meio de terrorismo,
de devastação ambiental, destruía tudo ao entorno, subjugava as pessoas da pior maneira possível. Era um reino definitivamente maligno. E como pode Deus amar gente assim? Como pode Deus amar pessoas assim? Como pode Deus amar os nossos políticos? Como pode Deus amar a nossa sogra? Estou brincando, gente. Deus ama, gente. A minha sogra é um amor. Mas como pode, gente, Deus amar? Eu lembro da primeira igreja que eu pastoreei, na hora do culto, a vizinha, ela decidia varrer a folha seca que caía da árvore e botar fogo. E aí, gente, a fumaça, todos para dentro da igreja, a gente cantava no Santo dos Santos, a fumaça, aquele negócio assim. E a gente, pregando mensagem de amor, amando aquela vizinha, que são as pessoas que têm feito tanto mal assim para você, e você pensa, Deus não ama essa pessoa. Não é possível Deus amar essa pessoa. Não é possível. E, gente, os assírios se arrependeram. E Jonas 3, 3-9, Jonas ele entrou na cidade e caminhando por um dia pregou. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E o povo de Nínive ouviu e acreditou no Eterno. Quem sabe, assim, o Eterno mude de ideia e deixe de lado o seu furor contra nós e nos permita viver. Quem sabe? Aí Jonas, o escravo, Jonas, o povo que tinha sido já destruído, já tinha sido maltratado várias vezes, caminhando por aquela cidade por um dia, pregando para um povo que ele queria ver morrendo, Deus manifestando a sua ira sobre eles. E aí vem a história de um Deus cheio de graça. A gente vê que no capítulo 1, de versículo 2, Deus ele mandou Jonas ir correndo para Nínive, para levar uma palavra de arrependimento, para levar uma palavra de julgamento para que aquele povo se arrependesse. E lembre-se que Deus aqui ele está resgatando inimigos. Deus resgata inimigos. Consegue pensar nos seus inimigos? Porque isso é graça. Isso é um Deus cheio de graça. No capítulo 1, do versículo 4-6 que lemos, Deus enviou uma tempestade, e nessa tempestade aqui, Deus coloca Jonas na parede, para que ele voltasse em direção à sua missão e a cumprisse com excelência. E ele acaba sendo jogado ao mar em direção a isso. Isso é resgate, isso é reflexo da graça divina sendo manifesta. Aqueles momentos da sua vida de frustração, de lágrimas, de contrição, em que você pensa, a minha vida aqui, Deus não tem outro caminho, não tem outra direção a não ser fazer aquilo que o Senhor quer, a não ser cumprir aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Deus faz isso, porque é graça. No sofrimento, Deus manifesta a sua graça. No capítulo 1, versículo 14 ao 16, que também lemos, os homens na hora da tempestade começaram a chamar cada um o seu próprio Deus. E aí, de repente, a gente vê que aqueles homens, eles estavam no final adorando a Deus. Ó Deus, o que é que o Senhor quer que eu vou fazer? Olha lá o texto. Então eles oraram ao Eterno. Ó Eterno, não nos deixe morrer por causa deste homem, não nos culpe pela morte dele. Tu és o Eterno. Opa! Tu és o Eterno. Eles oraram para o Deus de tudo ali, procurando uma solução para aquele negócio. Agora, Deus, Tu és o Eterno. Faz o que o Senhor acha melhor. Faça o que achares melhor. Pegaram Jonas e o jogaram do navio, e imediatamente o mar se acalmou. O que os marinheiros fizeram? Ficaram muito impressionados. Já não estavam mais apavorados, mas admirados. O que eles fizeram logo em seguida, então? Adoraram o Eterno e ofereceram sacrifício ali e fizeram votos. Sabe o que é isso aqui? É graça. Deus manifestando a sua graça. É Deus manifestando o teu poder. É Deus manifestando o propósito pela qual eu e você existimos. A manifestação do reino de Deus, da glória de Deus neste mundo. Deus resgata homens idólatras, de deuses desconhecidos. Isso é graça. Jonas ele ora contrito a Deus e ele responde.
Olha lá no versículo 2:1, então na barriga do peixe, Jonas orou ao Eterno, desesperado em profunda angústia, orei ao Eterno, e o que aconteceu? O que aconteceu? Ele respondeu. É a graça de Deus. É a graça de Deus se manifestando. Ele responde a sua oração. Ele responde a sua oração. No capítulo 4, aí vem o desfecho final dessa história, o versículo 1 e 2, que Jonas ele ficou furioso. Ele ficou muito aborrecido. A gente conversando com Jonas. O café estava quase acabando, estava quase esfriando já, né, servo? Quase pedindo para a garçonete vir esquentar. E aí Jonas contando esse negócio aqui, a gente fala, cara, tamo junto. Eu estou com você. Ele ficou muito furioso, muito aborrecido. Então orou ao Eterno dizendo, eu sabia, quando eu estava em casa ainda, sabia que isso ia acontecer. Foi por isso que fugi para Tarsis. Sabia que tu és a graça e a misericórdia em pessoa, que és rico em amor, que perdoa com tanta facilidade, que está sempre disposto a mudar os teus planos de castigar por muito pouco. É interessante esse desabafo irado de Jonas, reconhecendo a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Irado, mas a graça de Deus aqui sendo reconhecida, o amor de Deus sendo reconhecido, a misericórdia aqui sendo manifesta. Para concluir, a história de Jonas é uma história de resgate. É a história do resgate de Jonas, é a história de resgate do outro, é a história de resgate do inimigo, é a história do resgate das pessoas que eu não quero bem, das pessoas que eu não quero ver ser resgatadas. Essa é a história de Jonas, é a história de um Cristo ressurreto, que nasceu, cresceu, conviveu, construiu, morreu e transcendeu. Você consegue fazer uma correlação, a gente pega a história de Jonas, a gente traz para Jesus. E agora a gente faz um paralelo comigo e com você. A história faz sentido. De Gênesis a Apocalipse. Jonas, os assírios, Deus, eu, você, o outro, Jesus. É sempre a história de resgate, de Deus resgatando o outro. Deus manifestando a graça em você para alcançar o outro. Nós fomos chamados para viver em missão neste mundo, para alcançar o outro. Tem a ver com nós, cumprindo a nossa missão nesse mundo. A história, ela não tem a ver só comigo, só com o que eu quero. A história não tem a ver com eu entrar num barco e ir para Tarsis e ver as pessoas no barco comigo perecendo por causa da minha desobediência. A história tem a ver com eu reconhecendo o meu papel, aonde eu estou, em direção ao outro, em direção ao cumprimento da minha missão aqui neste mundo. A sua vida não faz sentido, a sua vida vai virar uma bagunça, se você não estiver cumprindo a tua missão aqui. Se você não estiver preparando para um mês da mudança da história da vida das pessoas à tua volta, para um ano da mudança das pessoas na tua comunidade, na sua igreja, na sua escola, no seu ambiente de trabalho. Deus, Ele enviou Jesus para que eu e você compreendesse, através de Jesus, o amor que Deus tem pelo outro, o amor que Ele tem por mim e por você. O nosso propósito é transcender, é crescer, é conviver e construir. Transcender porque nós olhamos para o outro a partir da cosmovisão que eu tenho, através do meu relacionamento de intimidade com Deus. Quando eu compreendo a visão de Deus para mim, quando a minha mente é transformada a partir da mente de Cristo, eu consigo olhar para o outro com os olhos de Cristo. Eu consigo amar as pessoas que merecem ser odiadas.
Eu consigo amar as pessoas que não merecem o perdão. Eu consigo perdoar essas pessoas que não merecem ser perdoadas. Crescer, porque Deus coloca um espelho diante de nós e pergunta: você está gostando do que você está vendo? Essa imagem está sendo construída, você consegue me ver nesse espelho? Nós fomos criados para crescer, a vida foi criada para um processo dinâmico, o nosso alvo é para frente. Era gostoso quando chegávamos em casa e tinha tudo prontinho. A mamãe fazia tudo, a mamãe dava para a gente, preparava tudo. Mas essa fase passa na vida da gente. Passa. Nós fomos construídos, nós somos criados para viver um processo dinâmico de vida, de crescimento, de construção. Construir porque é nessa dimensão que nós paramos e olhamos. O mundo à minha volta está sendo transformado. Que diferença eu tenho feito na vida das pessoas ao meu redor? Como é que está a vida das pessoas mais próximas de mim? Por causa do papel que eu tenho desenvolvido, por causa do cumprimento da minha missão. Qual é? Eu entendo que eu e você somos muito parecidos com Jonas. Nós precisamos de um ou dois amigos na Bíblia para a gente se identificar com ele. E é importante ter alguém da Bíblia porque sempre tem a ver com Deus amando, Deus nos transformando e nos enviando. Então, se você estiver se identificando com alguém ali da Bíblia, preste bem atenção nisso. Eu me identifico com Jonas. Às vezes a gente se identifica com Jó. Às vezes a gente se identifica com Moisés, como eu disse, com Jeremias. Mas Jonas é alguém que a gente parece com ele em muitas circunstâncias da vida da gente, porque nós não queremos ver pessoas sendo resgatadas. Nós resistimos à nossa missão. Resistimos à nossa missão. Veja como é completamente possível amar a quem nós desejamos a morte. Para finalizar, duas referências bíblicas. A primeira dela é Gálatas 2:20. O apóstolo Paulo, enviando a carta à igreja, aos Gálatas, dizendo: eu fui crucificado com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Veja só, hoje é Páscoa. Todo mundo comendo chocolate, maravilha, gostoso, né, gente? Lembrando da cruz, nós que somos cristãos, o Cristo crucificado, hoje a cruz vazia. E o apóstolo Paulo dizendo aqui: eu fui crucificado com Cristo. Se eu fui crucificado com Cristo, já não é eu mais quem vive, não. Mas é Cristo que vive em mim. E em Romanos 6, do 5 a 8, diz que se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Eu me identifico com Cristo na sua morte, mas também na sua ressurreição. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E Jesus, ele fez o quê? Quem era Jesus? Quem é Jesus hoje para nós? É o Cristo ressurreto, é aquele que venceu a morte, é aquele que se identificou comigo e com você, para entender a nossa dor, a nossa ira, o nosso rancor, para entender isso, e para que eu e você compreendesse que é possível o amor, que é impossível cumprirmos a nossa missão, é possível cumprirmos a nossa missão aqui neste mundo, aqui e agora, no nome de Jesus. Amém?